Ganhei 10 milhões de dólares. Anunciei à minha família, com a voz a tremer de uma alegria que mal conseguia conter. Em vez de champanhe e abraços, o meu marido, Jorge, com quem partilhei 40 anos da minha vida, olhou-me com um desprezo gelado que nunca antes vira. Subiu as escadas em silêncio e, uma hora depois, desceu com 2 malas de viagem. Antes de bater a porta com uma força que fez tremer os retratos na parede, ele virou-se e cuspiu as palavras que me cortaram mais fundo do que qualquer faca. Aproveita o teu dinheiro, sua tola. Vais precisar dele para comprar companhia. Foi só quando o som do motor do carro dele desapareceu na rua que notei um envelope branco em cima da mesa da cozinha. Ao abri-lo, as minhas pernas cederam e caí de joelhos no chão frio, completamente sem ar. Dentro do envelope não havia uma carta de despedida, mas sim um pedido de divórcio já assinado por ele, com a data do dia anterior. Ao lado da sua assinatura, uma nota rabiscada à caneta. Metade de tudo que é teu é meu por direito, incluindo a tua sorte. O choque inicial deu lugar a uma clareza fria e aterradora. O homem com quem construí uma vida inteira não partilhava minha alegria. Ele via-a como uma transação, uma oportunidade para se libertar de mim, levando metade do prêmio. Sentei-me no chão da cozinha, a casa subitamente vasta e silenciosa. O bilhete de lotaria falso que eu mesma imprimira na biblioteca a parecer queimar no meu bolso. A minha mentira, uma cartada desesperada para sentir um vislumbre de apreço, tinha acabado de detonar uma bomba no coração da minha família. E eu estava no epicentro da explosão, a ver os destroços a caírem à minha volta. A primeira chamada foi do meu filho, Carlos. A voz dele, normalmente apressada e desinteressada, estava carregada de uma urgência melosa. Mãe, estás bem? A Sofia disse-me que o pai saiu de casa. Que monstro! Abandonar-te num momento destes? Mas não te preocupes, estamos a ir para aí. Mãe, por favor, diz-me que guardaste bem o bilhete. Um papel daqueles vale uma fortuna, não pode ficar à toa pela casa. Não houve um "como te sentes?", apenas uma preocupação febril pelo pedaço de papel. Desliguei o telefone sentindo um nó no estômago. O meu filho não vinha para me consolar, vinha para guardar o tesouro. A minha mentira estava a ganhar vida própria, a revelar verdades que eu talvez preferisse não conhecer. Pouco depois a campainha tocou. Eram Carlos e a sua esposa, Beatriz, e a minha filha, Sofia, com o seu marido, Ricardo. Entraram em casa não com a solenidade de quem visita uma mãe recém-abandonada, mas com a agitação de quem entra num local de caça ao tesouro. Beatriz, sem sequer tirar o casaco, passou os dedos pela fechadura da porta da frente. Esta fechadura é muito fraca, mãe. Amanhã mesmo chamo um serralheiro para instalar uma fechadura de segurança e um alarme. Temos de proteger o teu bem-estar. Carlos assentiu, já a tirar o telemóvel do bolso. Mãe, o bilhete. Onde está o bilhete? Temos de levar a um cofre de banco amanhã de manhã. Não podemos arriscar. Sofia abraçou-me, mas o seu olhar vagueava pela sala, como se estivesse a reavaliar o valor de cada objeto. Oh, mãezinha, que horror! Mas pensa pelo lado positivo. Agora podes finalmente viver a vida que mereces e ajudar os teus filhos a terem um futuro mais seguro. O plural filhos soava como uma exigência velada. Ricardo, sempre silencioso, postou-se junto à janela da sala, a olhar para a rua com uma vigilância que me causou um arrepio. A noite foi um longo desfile de ganância mal disfarçada. Carlos sentou-se à mesa da cozinha com um bloco de notas, a fazer cálculos. Mãe, não é um tipo qualquer. É o Dr. Valente, da gestora de patrimônios Lux Invest. Tenho aqui a projeção de um fundo imobiliário de baixo risco. Com um investimento inicial de 5 milhões, o retorno líquido em 5 anos, já descontados os impostos, será de pelo menos 8 milhões. 8. Pensa nisso. É uma máquina de fazer dinheiro. Só preciso que assines a procuração para eu poder tratar de tudo.
Ele empurrou uma caneta e uma folha de papel na minha direção, já com um clipe a marcar o local da assinatura. Beatriz interrompeu, pousando seu tablet na mesa com um gesto dramático. No ecrã, a imagem de uma casa de campo imponente. Isto pode esperar, Carlos. O que não pode esperar é a segurança da família. Mãe, olha, uma quinta em Azeitão. 7 quartos, piscina de água salgada, um jardim com oliveiras centenárias. Já falei com a agência. A proprietária está a vender por um preço de oportunidade. Pensa nos netos a correrem na relva, nos natais todos juntos. Podemos dar um sinal amanhã. O sorriso dela era tão largo quanto o ecrã do tablet. Uma quinta? Estás a brincar, Beatriz? Retorquiu Sofia, a sua voz doce a ganhar um tom metálico. A mãe precisa de paz, não de uma propriedade para gerir. Além disso, há prioridades mais imediatas. Ela virou-se para mim, os seus olhos a brilhar com uma sinceridade ensaiada. Mãe, lembras-te de me teres dito que querias que a Larinha tivesse a melhor educação possível? O Colégio Internacional abriu as matrículas, e o aparelho dentário dela, o ortodontista disse que é um caso complexo, muito caro. Isto não é um luxo, é a saúde da tua neta. Carlos bateu com a caneta na mesa. Sofia, não sejas ridícula. Estamos a falar de multiplicar o capital, não de o gastar em ninharias. A educação da Lara pode ser paga com os rendimentos do investimento. Ninharias? Chamas a saúde da tua sobrinha uma ninharia? A voz de Sofia subiu uma oitava. Ricardo, que até então se mantivera em silêncio, interveio com uma calma ameaçadora. O que a Sofia quer dizer é que temos de usar o dinheiro para resolver problemas reais, agora. A discussão escalou. Eles já não falavam comigo, mas uns com os outros, loteando o meu prêmio como se eu já estivesse morta. Beatriz defendia a casa, Carlos os investimentos e Sofia as necessidades urgentes da sua família. Foi então que Carlos se levantou, a sua paciência esgotada. Chega de conversa fiada. Mãe, onde está o raio do bilhete? Vamos guardá-lo e depois decidimos os pormenores. Todos os olhares se viraram para mim. Sentia suas expectativas a pressionarem-me, 4 pares de olhos a exigirem a prova física da sua nova fortuna. O papel falso no meu bolso parecia pesar uma tonelada. Abri a boca para inventar uma desculpa, para dizer que o tinha guardado num lugar seguro, quando o som estridente da campainha ecoou pela casa silenciosa, fazendo todos sobressaltarem-se. Ricardo foi o primeiro a reagir. Quem poderá ser a esta hora? Ele espreitou pela janela. O seu corpo ficou tenso. É o Jorge. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Carlos cerrou os punhos. O que é que ele quer? O descarado. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a porta da cozinha abriu-se de rompante. Jorge entrou. Não o homem derrotado que saíra horas antes, mas alguém com uma nova e gélida determinação. Ele não olhou para os filhos. Os seus olhos estavam fixos em mim. Esqueci-me de uma coisa, disse ele, a sua voz cortante como vidro partido. O bilhete. Vim buscar a minha metade. Carlos deu um passo à frente, protegendo-me. Sai daqui, pai. Não tens direito a nada. Abandonaste-a. Jorge riu, um som seco e sem alegria. Ah, o meu filho advogado. Devia saber melhor, Carlos. Chama-se comunhão de adquiridos. Tudo o que foi ganho durante o casamento, mesmo no dia em que este termina, é dividido ao meio. O meu advogado, o Dr. Sampaio, fez questão de me explicar isso detalhadamente. Portanto, Helena, dá-me o bilhete, ou pelo menos uma fotocópia autenticada. Vamos evitar que isto se torne ainda mais desagradável. Desagradável? Cuspiu Sofia. Tu destruíste esta família. Esta família destruiu-se a si mesma há muito tempo, retorquiu Jorge,
finalmente a olhar para os filhos com um nojo evidente. Ou pensam que eu não vejo o que estão a fazer? Estão a circular à volta dela como abutres. A única diferença entre mim e vocês é que eu sou honesto quanto à minha ganância. Ele deu um passo na minha direção. Ricardo moveu-se subtilmente, bloqueando-lhe o caminho. Os dois homens encararam-se. A tensão na sala era palpável, uma coisa física que me dificultava a respiração. Eu não vou a lado nenhum sem ele, insistiu Jorge, a sua mão a apontar para o bolso da minha bata. O bilhete está aí, não está, Helena? Sempre foste previsível. Um pânico gelado apoderou-se de mim. Todos os olhares seguiram a direção do seu dedo. Agora estavam todos contra mim. O meu marido, os meus filhos, os seus cônjuges. Uma matilha unida por um único desejo. Eles iam rasgar-me ao meio por um pedaço de papel que não valia nada. Beatriz, num movimento inesperado, tentou contornar a mesa e chegar até mim. Deixa-me só ver, querida sogra, só para garantir que está seguro. Foi o empurrão de que eu precisava. A minha mente, turva de choque e dor, encontrou uma súbita e desesperada clareza. Ergui uma mão, fazendo-os parar. Chega! Gritei, a minha voz a ecoar com uma autoridade que nem eu sabia que possuía. Todos se calaram, surpreendidos. Até Jorge recuou um passo. Levantei-me lentamente da cadeira, sentindo o olhar de todos a seguir cada movimento meu. Alisei a bata, a mão a pairar sobre o bolso onde a minha mentira repousava. O bilhete está seguro, disse eu, a minha voz agora firme e fria. Mais seguro do que qualquer um de vocês. Mas ninguém vai tocar. Ninguém vai ver um único cêntimo deste dinheiro sob uma condição. Esperei, deixando as minhas palavras pairarem no ar. Eles olhavam-me com uma mistura de confusão e impaciência. Qual condição? Perguntou Carlos, desconfiado. Olhei para cada um deles, um por um, prolongando o momento. Vão todos ficar aqui, nesta casa, durante uma semana. Jorge, tu também. Vais ficar no quarto de hóspedes. Vão viver debaixo do meu teto, comer à minha mesa e vão tratar-se como uma família. Vão conversar. Vão ouvir. Vão lembrar-se do que éramos antes do dinheiro se ter tornado a única coisa que importa. Um murmúrio de protesto percorreu a sala. Isso é absurdo, disse Beatriz. Eu não fico na mesma casa que ele, exclamou Sofia, apontando para o pai. Jorge cruzou os braços. Num jogo? É isso, Helena? Sempre foste dramática. É a minha única condição, continuei, ignorando as suas objeções. E há mais uma regra. A primeira pessoa que mencionar o dinheiro, os investimentos, as casas, as dívidas ou o bilhete, perde o seu direito a tudo. Fica de fora da partilha. Permanentemente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vi a ganância a lutar contra o orgulho nos seus rostos. Vi as engrenagens a girarem nas suas mentes, a calcularem as probabilidades. Uma semana de fingimento por uma vida de luxo. A escolha era óbvia. Lentamente, Carlos assentiu. Está bem, mãe. Como quiseres. Um a um, os outros concordaram. Alguns com um aceno relutante, outros com um olhar furioso na minha direção. A minha mentira não tinha sido desarmada. Pelo contrário, eu tinha acabado de a transformar numa prisão e tinha trancado os meus carcereiros lá dentro comigo. Pela primeira vez naquela noite, eu tinha o controlo. Sofia, por outro lado, usou uma abordagem mais sutil. Sentou-se ao meu lado no sofá, segurando a minha mão com uma delicadeza estudada que não disfarçava a força dos seus dedos. Deslizou o seu tablet para o meu colo. No ecrã, uma folha de cálculo com colunas de números, a maioria a vermelho vivo. Mãe, eu sei que é muito para processar, mas isto é a realidade da clínica. A sua voz era um sussurro conspiratório. A dívida do equipamento novo é esmagadora. O banco ameaça executar a garantia, que é a nossa casa. O Ricardo não dorme há semanas. Ela apontou para um número específico, circulado à caneta digital. Isto, se eu pudesse apenas liquidar esta dívida, poderia finalmente respirar.
contratar mais uma enfermeira, talvez a Dom Lourdes, lembras-te dela? Seria um alívio tão grande. Ela olhou para mim com os olhos marejados. Uma performance digna de uma atriz. Ao lado da folha de cálculo, ela abriu uma aplicação bancária com uma transferência pré-preenchida, faltando apenas a minha autorização. Ela não estava a pedir dinheiro para um luxo, mas para o seu sonho, pintando um quadro de necessidade e desespero. Empurrei o tablet de volta para o seu colo. Um gesto suave, mas definitivo. Vamos falar sobre isso depois da semana terminar, Sofia. O brilho nos seus olhos vacilou por um instante, substituído por uma faísca de impaciência, antes de ela compor novamente a máscara de filha preocupada. Na manhã seguinte, a situação escalou. Acordei não com o som dos pássaros, mas com o de vozes alteradas vindas da sala de estar. Desci as escadas em silêncio, parando no último degrau, oculta pela parede. Carlos, de pé junto à lareira, gesticulava com o seu telemóvel. A minha ideia do fundo imobiliário é a única sensata. Garante um retorno estável para todos nós, a longo prazo. É assim que os ricos ficam ricos, não é a gastar em caprichos. Ricardo, o marido de Sofia, levantou-se do sofá, o rosto congestionado de fúria. Caprichos? Chamas a possibilidade de a minha mulher perder o negócio da vida dela e a nossa casa um capricho? A clínica precisa do dinheiro agora, Carlos. Agora! Não daqui a 5 anos, quando o teu gestor de segunda categoria decidir libertar os fundos. Beatriz, sentada numa poltrona a lixar as unhas, interveio sem levantar os olhos. Oh, por favor, Ricardo. A clínica da Sofia é um negócio de bairro. Estamos a falar de um patrimônio que pode criar riqueza geracional. O teu problema é que pensas pequeno. Pequeno? A voz de Ricardo tremeu. A minha mulher construiu aquilo do nada, enquanto o teu marido sempre teve tudo de mão beijada pelo pai. Não metas o meu pai nisto, rosnou Carlos, dando um passo ameaçador na direção de Ricardo. Eu tinha ouvido o suficiente. Voltei para o meu quarto. Fechei a porta com um clique suave e tranquei-a. Eles estavam a lutar por um fantasma e, no processo, estavam a destruir as poucas memórias boas que ainda restavam naquela casa. A minha mentira tinha-os transformado em estranhos, inimigos a lutar por um despojo de guerra que era a minha própria vida. Decidi que precisava de ajuda. Não podia continuar com esta farsa sozinha, nem podia revelar a verdade sem sofrer consequências devastadoras. Havia um nome na minha mente, um eco do passado. Dr. Almeida, o velho advogado do meu pai. Um homem de princípios, sábio e discreto. Peguei no telefone e marquei uma consulta para essa mesma tarde, a minha voz surpreendentemente firme. Ao descer as escadas novamente, a discussão tinha se transformado num silêncio tenso. Anunciei para a sala em geral. Vou sair. Tenho uma reunião para tratar dos procedimentos legais do prêmio. A mudança na atmosfera foi imediata e elétrica. Carlos levantou-se. Procedimentos legais? Com quem? Eu posso tratar disso, mãe. Eu sou advogado. Não, Carlos. Este é um especialista em grandes fortunas. Menti eu, ajeitando a minha mala no ombro. Beatriz aproximou-se. Eu vou contigo, querida, para te dar apoio moral e para tomar notas, claro. Vou sozinha, disse eu, a minha voz a não deixar margem para discussão. Ao abrir a porta da frente, senti os seus olhares cravados nas minhas costas, uma mistura de suspeita e ganância frustrada. O alívio ao fechar a porta atrás de mim foi imenso, como se estivesse a escapar de uma prisão onde os guardas eram os meus próprios filhos. O escritório do Dr. Almeida era como uma cápsula do tempo, com livros de capa de couro a forrar as paredes e o cheiro a papel velho e madeira polida no ar. Ele recebeu-me com um sorriso bondoso, mas os seus olhos, por trás dos óculos de aros grossos, estavam cheios de uma genuína preocupação. Amélia, minha querida,
A tua chamada deixou-me intrigado. Senta-te, por favor. Pareces perturbada. Sentei-me na cadeira de couro à sua frente e, sem rodeios, contei-lhe tudo. A solidão, o desespero que me levou a imprimir o bilhete na biblioteca, a reação imediata e brutal do meu marido, a ganância voraz dos meus filhos e o ultimato que lhes tinha dado. Ao terminar, as lágrimas que segurara durante 2 dias começaram a cair, silenciosas e pesadas. Dr. Almeida ouviu-me em silêncio, as pontas dos dedos unidas à frente do rosto, sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele não me julgou. Em vez disso, contornou a secretária, puxou uma cadeira para se sentar ao meu lado e pousou a sua mão enrugada sobre a minha. Amélia, disse ele com uma voz calma, o que fizeste não foi uma mentira. Foi um teste de estresse. Um químico deita uma gota de reagente numa substância para ver a sua verdadeira composição. Tu fizeste o mesmo com a tua família. E a estrutura, receio dizer, colapsou à primeira pressão. As suas palavras, em vez de me condenarem, trouxeram-me um estranho conforto. Agora, continuou ele, levantando-se e voltando para sua secretária com uma nova energia. Temos de transformar este desastre numa oportunidade. Uma oportunidade para recuperares o controlo da tua vida. O plano que traçamos juntos era arriscado, mas brilhante na sua simplicidade. Eu continuaria a farsa, mas sob a sua orientação. Ele seria o meu gestor financeiro e representante legal, o intermediário oficial e inquestionável entre mim e a minha família. Vamos redigir um documento, disse ele, já a pegar num bloco de notas. Um acordo familiar preliminar. Nele, vamos formalizar as tuas regras. A semana de convivência, a proibição de falar de dinheiro. Mas vamos adicionar algumas cláusulas. O seu olhar tornou-se astuto. Qualquer tentativa de te influenciar diretamente, qualquer discussão sobre o dinheiro fora das reuniões semanais agendadas comigo, resultará na desqualificação imediata e irrevogável dessa pessoa da partida final. Eles terão de assinar. Ele fez uma pausa, olhando para mim. Isto vai dar-te espaço e vai forçá-los a revelar as suas verdadeiras intenções. Não a ti, mas a mim. E eu vou documentar tudo. Ele sorriu, um sorriso fino e implacável. Vamos dar-lhes corda suficiente para se enforcarem legalmente. Depois, a sua expressão tornou-se séria. Mas há a questão do teu marido. A reação dele foi demasiado rápida, demasiado calculada. O pedido de divórcio datado do dia anterior, isso não é um homem a agir por impulso. Isso é um homem a executar um plano. Ele pegou no telefone. Vou fazer uma chamada. Com a tua permissão, claro. Eu assenti. Muda. Ele marcou um número. Sérgio, é o Almeida. Tenho um trabalho para ti. Discreto, como sempre. Ele fez uma pausa, ouvindo. O nome é Jorge Mendes. Quero saber tudo. Com quem se tem encontrado nos últimos 3 meses? Advogados, consultores financeiros, mulheres, especialmente mulheres. Puxa os extratos bancários dele. Quero ver se houve movimentos de capital invulgares. Ele agiu demasiado depressa. Alguém o aconselhou. Quero saber quem. Ele desligou e olhou para mim. O Sérgio é o melhor. Se houver algo para encontrar, ele encontrará. Senti uma onda de vertigem. Em poucas horas, tinha passado de vítima a estratega numa guerra que eu mesma começara. O Dr. Almeida levantou-se e caminhou até uma pequena mesa de bebidas. Serviu 2 pequenos copos com um líquido âmbar. Um Porto Velho, disse ele, entregando-me um. Do ano em que o teu pai abriu a sua primeira loja.
Ele estaria orgulhoso da tua força hoje, Amélia. Brindamos. O calor do álcool desceu pela minha garganta, não para me entorpecer, mas para me fortalecer. A batalha estava apenas a começar. Ao regressar à casa, não entrei pela cozinha. Fui diretamente à sala de estar, onde todos se tinham congregado num silêncio tenso, como atores à espera da sua deixa. Coloquei a minha mala no chão com um som deliberadamente audível. Eles viraram-se, os rostos uma mistura de expectativa e impaciência. Sente-se, por favor, todos vocês, ordenei, a minha voz calma a cortar o ar estagnado. Surpreendidos com o meu tom, obedeceram. Jorge, que estava de pé junto à janela, hesitou por um momento antes de se sentar na poltrona mais afastada, cruzando os braços numa postura de desafio. Tirei uma pasta de couro da minha mala. Não era do Dr. Almeida. Eu comprara-a numa papelaria a caminho de casa, mas eles não precisavam de saber isso. Como sabem, estive a tratar dos assuntos legais. Comecei, abrindo a pasta vazia sobre a mesa de centro. Contratei o Dr. Almeida, o antigo advogado do avô, para gerir a totalidade do processo. A partir deste momento, ele é o único contacto para qualquer assunto, grande ou pequeno, relacionado com o prêmio. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles. O Dr. Almeida foi muito claro. O processo de verificação do bilhete, a criação de uma estrutura fiscal e a transferência dos fundos para uma conta segura é um processo complexo e demorado. Ele estima que pode levar semanas, talvez até 3 meses. Até que o último cêntimo esteja oficialmente na minha conta e legalmente protegido, estou proibida por ele de fazer quaisquer promessas, transferências, investimentos ou aquisições. Qualquer movimento prematuro pode ser interpretado pelas autoridades fiscais como uma tentativa de evasão e colocar todo o prêmio em risco. A decepção nos rostos de Carlos e Sofia foi tão palpável que quase se podia tocar. A sua gratificação instantânea tinha sido arrancada das suas mãos e trancada num cofre com um prazo de 3 meses. 3 meses? Carlos levantou-se abruptamente, a sua máscara de filho preocupado a estilhaçar-se. Isso é um disparate. Com os contactos certos, consigo acelerar isso para 1 semana. Mãe, o mercado imobiliário não espera. A oportunidade que eu identifiquei pode desaparecer. Sofia juntou-se ao protesto, a sua voz a subir de tom. E a minha clínica? O banco não vai esperar 3 meses, mãe. Eu disse-te que era urgente. Levantei uma mão, e o meu gesto, frio e decisivo, silenciou-os. As palavras do Dr. Almeida foram: um erro agora pode custar-lhe 10 milhões de dólares. Quer arriscar? Olhei diretamente para Carlos. Tu és advogado. Achas que devemos arriscar? Carlos abriu a boca, mas fechou-a. Foi apanhado na sua própria lógica. Jorge, do seu canto, soltou uma risada seca e desdenhosa. Mas há mais, continuei, tirando umas folhas de papel da pasta. O acordo familiar preliminar que o Dr. Almeida tinha redigido à pressa. Para garantir que as suas instruções são seguidas e para proteger os interesses de todos, ele preparou este documento. Formaliza as regras que eu já estabeleci. 1 semana nesta casa, sem discussões sobre dinheiro. Qualquer violação resulta na exclusão imediata e permanente da partilha final. Ele exige que todos o assinem. Agora. Empurrei as folhas e uma caneta para o centro da mesa. O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio de cálculo. Beatriz foi a primeira a quebrar o impasse. Pegou na caneta com um sorriso forçado. Claro, querida sogra. Se é para o bem de todos, é o mínimo que podemos fazer. Assinou com um floreado exagerado. Carlos, frustrado, mas sem opção, assinou a seguir. O seu nome uma linha zangada no papel. Sofia olhou para Ricardo, que lhe deu um aceno quase imperceptível. Ela assinou, a mão a tremer ligeiramente. Todos os olhos se viraram para Jorge. Ele não se moveu.
Eu não assino nada sem o meu advogado ler primeiro, disse ele, a sua voz cheia de desprezo. Como queiras, respondi, começando a recolher os papéis. Mas o Dr. Almeida também foi claro nisto. Apenas os signatários deste acordo serão considerados na futura estrutura fiduciária. Os não signatários serão tratados como terceiros, e quaisquer reivindicações terão de ser feitas através dos tribunais, após a conclusão do processo. Pode levar anos. Vi a hesitação nos seus olhos. A sua estratégia de divórcio rápido dependia de um acordo rápido. Anos de litígio arruinariam os seus planos e alertariam seus credores. Lentamente, ele levantou-se, caminhou até a mesa, pegou na caneta e assinou seu nome. Não olhou para mim. Aí está, disse ele, atirando a caneta para a mesa. O teu circo tem as suas regras. Vamos ver quem se cansa primeiro. Pela primeira vez em 40 anos, eu não era a esposa, a mãe, a cuidadora. Eu era a diretora do banco, e eles eram os clientes a pedir um empréstimo. E eu tinha acabado de lhes negar o crédito. Os dias seguintes transformaram a casa numa panela de pressão. A regra de não falar sobre dinheiro não eliminou a ganância, apenas a forçou a assumir formas mais criativas e perversas. As tentativas de me influenciar tornaram-se um jogo de xadrez doentio. Beatriz tentou a sua jogada numa tarde de sol. Encontrou-me no jardim, onde eu estava a podar as roseiras com uma precisão cirúrgica. Ela aproximou-se com 2 copos de chá gelado e o seu tablet. Só para sonharmos um bocadinho juntas, Amélia, disse ela, com uma voz melosa. No ecrã, não eram fotografias, mas uma visita virtual em 3D de uma mansão com vista para o rio. Imagina só, o sol a entrar por estas janelas de manhã, os netos a chapinhar na piscina infinita. Haveria espaço para todos, cada família com a sua própria ala. Sem discussões, apenas paz. Ela falava como se me estivesse a vender um ideal, não uma propriedade. Continuei a podar, o som seco dos ramos a serem cortados a pontuar o seu monólogo. Quando ela terminou, virei-me, olhei para o tablet e disse sem emoção: As sebes precisam de ser aparadas. Se queres ajudar, as tesouras estão na garagem. O sorriso de Beatriz vacilou e desapareceu. Ela deixou o chá e retirou-se em silêncio. Ricardo tentou uma abordagem mais sombria. Uma noite, quando eu estava na cozinha a preparar um lanche, ele entrou e sentou-se à mesa. Empurrou seu telemóvel na minha direção. Era um artigo de notícias sobre uma clínica dentária local que tinha ido à falência. É uma pena, disse ele, a sua voz baixa e grave. Tinham equipamento de ponta, mas não conseguiram gerir os custos. A concorrência é feroz. Um deslize, estás acabado. A Sofia não tem dormido. Ela acorda à meia da noite a pensar nas contas, nos salários que tem de pagar. Ela ama o que faz, mas o estresse está a matá-la. Ele não estava a pedir-me dinheiro. Estava a pintar um quadro do fracasso da minha filha e a entregar-me o pincel. Peguei no telemóvel dele, fechei o artigo, abri a aplicação do tempo e disse: Vai chover amanhã. É melhor meteres o carro na garagem. O seu olhar tornou-se duro. Ele tinha falhado. Enquanto eu lidava com este cerco, o Dr. Almeida e o seu investigador, Sérgio, desmontavam a vida secreta de Jorge. A chamada do Dr. Almeida chegou numa manhã. Amélia, podes vir ao escritório? Agora. Encontramos algo. O que ele me mostrou foi pior do que qualquer pesadelo. Sobre a sua secretária de mogno polido, não estavam apenas extratos bancários. Havia cópias de pedidos de empréstimo, documentos de hipoteca, acordos de investimento fracassados. E em cada um deles, a minha assinatura, desajeitadamente falsificada. Ele começou há 5 anos, explicou o Dr. Almeida, a sua voz calma, mas carregada de gravidade. Um pequeno empréstimo pessoal, usando os teus recibos de vencimento antigos.
Depois, quando isso não foi suficiente, hipotecou a casa. Não uma, mas 2 vezes. A segunda hipoteca foi com um credor privado, a taxas de juro criminosas. Ele empurrou uma fotografia na minha direção. Era Jorge, a sair de um café, a rir com uma mulher. Uma mulher mais nova, vestida com um fato caro e a segurar uma pasta de executiva. Esta é a Iris Valadares, consultora de investimentos de alto risco. Parece que foi ela quem o aconselhou a apostar tudo em derivados de criptomoedas. Ele perdeu tudo, Amélia. Mais do que tudo. A dívida total ultrapassa o valor da casa. A traição não era apenas emocional ou financeira. Era uma aniquilação calculada e prolongada. O homem com quem partilhei uma cama tinha cavado a minha sepultura financeira debaixo dos meus pés, sorrindo-me ao pequeno almoço enquanto o fazia. Peguei num dos documentos, a minha assinatura falsa a tremer debaixo do meu dedo. A nossa casa, sussurrei eu. Eles podem executar a hipoteca a qualquer momento, confirmou o Dr. Almeida. O Jorge estava encurralado. Ele não estava a deixar-te por despeito quando saíste com a história da lotaria. Ele estava a fugir. O pedido de divórcio era a sua única jogada. Garantir legalmente metade de um prêmio que pagaria as suas dívidas e o deixaria livre antes que todo o castelo de cartas desabasse em cima de vocês os dois. A mentira da lotaria tinha, ironicamente, exposto uma verdade que me teria destruído. A dor que senti deu lugar a uma raiva fria, cortante. Já não era uma vítima. Eu era uma sobrevivente que tinha acendido um fósforo numa sala cheia de gás por acidente, e agora observava os monstros que se escondiam nas sombras a contorcerem-se com a luz. Olhei para o Dr. Almeida, os meus olhos secos. Quero que ele pague. Quero que todos eles encarem o que são. O Dr. Almeida assentiu lentamente, um brilho de aço nos seus olhos. Concordo. É a altura de aumentar a pressão, Amélia. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ir para conseguir algo que não existe. O passo seguinte do nosso plano foi agendar uma reunião de planeamento familiar no seu escritório. O pretexto era discutir a criação de um fundo fiduciário para distribuir uma parte dos ganhos. O convite oficial, redigido em papel timbrado do escritório de advocacia, foi enviado por e-mail a todos os signatários do acordo. Mencionava a necessidade de discutir estruturas de distribuição e responsabilidades fiscais individuais. A isca foi lançada, e eles morderam-na com uma avidez selvagem. Carlos respondeu em menos de 5 minutos, confirmando a sua presença e a de Beatriz, acrescentando que tinha preparado uma apresentação preliminar. Sofia confirmou logo a seguir, informando que tanto ela como o Ricardo estariam presentes e que trariam a documentação relevante sobre as suas necessidades. Mas o verdadeiro alvo era Jorge. O Dr. Almeida não lhe enviou um e-mail. Ele telefonou diretamente ao advogado de Jorge, o Dr. Sampaio. Colocou a chamada em alta voz para que eu pudesse ouvir. Dr. Sampaio, fala o Dr. Almeida, começou ele, a sua voz perfeitamente neutra. Ligo para o convidar, a si e ao seu cliente, para uma reunião preliminar sobre a divisão dos bens matrimoniais do casal Mendes, especificamente no que diz respeito ao recente ganho de capital. Ouviu-se uma pequena pausa do outro lado, seguida pela voz untuosa de Sampaio. Almeida? Pensava que já se tinha reformado. Vejo que os grandes prêmios o tiraram da toca. O meu cliente e eu estaremos presentes. Quando e onde? No meu escritório, sexta-feira, às 10 da manhã, respondeu Almeida. E, Sampaio, aconselho seu cliente a vir preparado para ser cooperativo. A minha cliente está a ser extremamente generosa em considerá-lo nestas fases iniciais. Essa generosidade pode evaporar-se rapidamente. Não se preocupe, Almeida. O meu cliente sabe perfeitamente quais são os seus direitos. Metade de tudo. A lei é clara, retorquiu Sampaio com uma arrogância mal disfarçada. A lei é, de facto, maravilhosamente clara, disse o Dr. Almeida,
com um toque de gelo na voz antes de desligar. Ele virou-se para mim. A armadilha estava montada. Naquela sala, Amélia, eles vão revelar tudo. A sua ganância, o seu desespero. Vão lutar uns com os outros pela melhor fatia de um bolo que não existe. E nós vamos estar lá, a tomar notas. Ele entregou-me uma pasta fina e selada. Isto contém cópias de tudo que descobrimos sobre o Jorge. As dívidas, as assinaturas, a fotografia da Iris. Não a abra. Mantenha-a consigo durante a reunião. É a sua pólice de seguro. Só a usaremos se for absolutamente necessário. Peguei na pasta. Pesava muito mais do que as poucas folhas de papel que continha. Era o peso de 40 anos de mentiras. A batalha estava prestes a começar, e pela primeira vez, eu tinha as armas. No dia da reunião, vesti-me com um cuidado que não tinha há anos. Escolhi um fato de saia e casaco de cor de marfim, sóbrio, perfeitamente engomado. Não era roupa de celebração, mas de batalha. Queria parecer calma, controlada, a matriarca no comando do seu destino, e não a vítima frágil que eles tinham construído nas suas mentes. Ao entrar na sala de reuniões do Dr. Almeida, encontrei-os a todos já sentados à volta da grande mesa de mogno polido que refletia as luzes do teto como um lago escuro. Carlos e Beatriz de um lado, os seus corpos inclinados um para o outro, cochichando como conspiradores. Sofia e Ricardo do outro, sentados de forma rígida, as mãos de Ricardo a apertar um dossiê de plástico com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. E, na extremidade oposta, Jorge, com uma expressão de desdém estudado, ao lado de um homem de cabelo oleoso e sorriso obsequioso que só podia ser o Dr. Sampaio. Ninguém se levantou quando eu entrei. Apenas o Dr. Almeida, que puxou a minha cadeira na cabeceira da mesa, um gesto de respeito que serviu para sublinhar a falta dele por parte dos outros. O Dr. Almeida começou a reunião com uma precisão cirúrgica. Bom dia a todos. Esta reunião foi convocada para discutir as preliminares da gestão do capital recentemente adquirido pela minha cliente, a dona Amélia Mendes. Antes de abordarmos a criação de estruturas fiduciárias irrevogáveis e as suas implicações fiscais, é imperativo que todos os presentes estejam alinhados. O seu jargão, deliberadamente complexo, pairou na sala, aumentando a impaciência visível em cada rosto. Depois, ele tirou os óculos, poliu-os lentamente com um lenço e virou-se para minha família. Antes de discutirmos a distribuição de quaisquer fundos, a minha cliente gostaria de ouvir, de forma clara e concisa, o que cada um de vocês tem em mente. Quais são as vossas expectativas e planos? Dr. Carlos, talvez queira começar? Foi o sinal para o espetáculo começar. Carlos levantou-se como se estivesse a dirigir-se a um conselho de administração, ligando seu portátil a um grande ecrã na parede. Uma série de gráficos coloridos e projeções financeiras iluminou a sala. Como podem ver por esta análise SWOT, o meu plano de investimento num fundo imobiliário comercial de baixo risco é, objetivamente, a única opção sensata. Garante um crescimento estável a longo prazo para o patrimônio da família, com um retorno anualizado projetado de 7%, já líquido de impostos. Estamos a falar de criar um legado, mãe. Riqueza geracional. Ele nem sequer olhou para mim. Falava para o ecrã, para os números, a única linguagem que ele parecia respeitar. Beatriz acrescentou, com uma voz cheia de admiração fingida. Pensa nos teus netos e bisnetos, Amélia. O Carlos está a construir um futuro para todos nós. Sofia não o deixou terminar. Legado? Interrompeu ela, a sua voz a pingar sarcasmo. De que serve um legado se o presente está a ruir? Crescimento a longo prazo não paga os salários dos meus funcionários no final do mês. Ela empurrou o dossiê de Ricardo para o centro da mesa. A minha clínica é um pilar da comunidade local.
O investimento da mãe salvaria 5 empregos e permitir-me-ia finalmente comprar a máquina de imagiologia 3D que nos colocaria na vanguarda do diagnóstico na região. Isso sim, é um legado. Um legado de saúde e cuidado. Ricardo apoiou-a, abrindo o dossiê para revelar cartas com logótipos de bancos e avisos de dívida. O banco deu-nos um prazo final. Estamos a falar de semanas, não de anos, disse ele, a sua voz grave a tentar soar ameaçadora. Carlos riu-se. Uma máquina? Sofia, estamos a falar de 10 milhões de dólares e tu estás preocupada com uma máquina? O teu problema é que pensas pequeno. Sempre pensaste. E o teu é que pensas tão grande que nunca concretizas nada, retorquiu Sofia, o seu rosto a corar de raiva. Quantos dos teus grandes planos é que eu e a mãe tivemos de resgatar ao longo dos anos? Então, chegou a vez de Jorge. O seu advogado, Sampaio, inclinou-se para a frente, colocando as suas mãos gordas sobre a mesa. Com o devido respeito pelo drama familiar, começou ele, a sua voz untuosa a deslizar pela sala. O meu cliente, o Sr. Jorge Mendes, não está aqui para pedir esmolas ou para apresentar planos de negócio. Ele está aqui para reclamar o que é seu por direito. Ele fez uma pausa dramática. 40 anos de casamento, em regime de comunhão de adquiridos, dão-lhe direito a 50% de todos os bens, incluindo ganhos fortuitos como prêmios de lotaria. A jurisprudência é clara, nomeadamente o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2017. Estamos a falar de 5 milhões de dólares. Não é uma expectativa, é um facto legal. Estamos, claro, preparados para levar este assunto a tribunal se for necessário, mas preferiríamos uma transição amigável dos fundos. Jorge assentiu lentamente, com um sorriso de superioridade a formar-se nos seus lábios, olhando para mim como se eu fosse um detalhe inconveniente, uma caixa de multibanco avariada que ele estava a tentar que funcionasse. Quando todos terminaram de expor os seus casos, um silêncio pesado e expectante instalou-se na sala. Todos os olhares estavam postos em mim e no Dr. Almeida. Era o momento. O Dr. Almeida pigarreou, pegou numa pasta de arquivo volumosa de cartão gasto e colocou-a no centro da mesa com um baque surdo que fez todos estremecerem. Obrigado a todos pelas vossas contribuições, disse ele, a sua voz agora desprovida de qualquer ironia, substituída por um tom de aço. Antes de prosseguirmos com a discussão de um dinheiro que, note-se, ainda não existe fisicamente em nenhuma conta, há alguns outros assuntos financeiros que precisamos de esclarecer. Assuntos pendentes que parecem ter sido convenientemente omitidos das vossas eloquentes apresentações. Ele abriu a pasta. O primeiro documento que retirou foi um extrato de cartão de crédito. Deslizou-o pela mesa até ficar em frente a Jorge. Senhor Mendes, reconhece este extrato? Refere-se a despesas de mais de 15 mil euros nos últimos 6 meses no Hotel Palácio Estoril. Estadias, jantares. Quem era a sua companhia, se me permite a pergunta? O rosto de Jorge ficou pálido. Sampaio abriu a boca para protestar, mas o Dr. Almeida já estava a tirar o segundo documento. E isto é uma cópia da segunda hipoteca sobre a vossa casa de família, contraída há 18 meses junto de uma entidade de crédito privado chamada Credi Rápido, a uma taxa de juro de 22%. Usurária, diria eu. Finalmente, ele colocou 2 papéis lado a lado. Um era um velho contrato de seguro que eu assinara anos antes. O outro era um dos pedidos de empréstimo de Jorge. Dona Amélia, peço-lhe que olhe para estas 2 assinaturas. Uma é genuinamente sua. A outra está neste pedido de crédito de 50 mil euros. Reconhece-a como sua? A minha voz saiu firme, mais alta do que eu esperava. Não. O pânico nos olhos de Jorge era agora puro e absoluto. A sua arrogância tinha se desmoronado, deixando à vista o homem desesperado por baixo. E só para completar o quadro, continuou o Dr. Almeida, impiedoso,
colocando uma fotografia a cores sobre os documentos. Jorge, a rir à saída de um café com a consultora Iris Valadares. Esta senhora, cuja empresa de investimentos fantasma levou o Sr. Mendes a perder não só os 50 mil euros do empréstimo fraudulento, mas mais 200 mil de outras fontes, está atualmente sob investigação por fraude qualificada. O Dr. Sampaio tentou intervir. Isto é inadmissível. Uma invasão de privacidade. Invasão? Retorquiu o Dr. Almeida, o seu olhar frio a gelar o advogado. Chame-lhe diligência prévia. A minha cliente não pode planear a distribuição de um património sem conhecer a profundidade do buraco financeiro para o qual o seu marido a arrastou. A dívida total, Sr. Mendes, ultrapassa em muito o valor de mercado da vossa casa. Depois, o Dr. Almeida virou-se para os meus filhos. A sua atenção focou-se em Carlos. Retirou do dossiê uma série de notas promissórias, algumas escritas em guardanapos de papel. Carlos, empréstimos que a sua mãe lhe fez ao longo dos anos. Para a Connect Global Import-Export, insolvente. Para a Vinhos de Luxo Online, dissolvida. Para a entrada da sua casa, que a sua mãe pagou. O total, sem juros, ascende a 182 mil euros. Dinheiro que, presumo, pretendia deduzir da sua parte do legado geracional. O olhar do Dr. Almeida moveu-se então para Sofia, que o encarava com uma expressão de desafio aterrorizado. Ele não tirou um documento, mas um folheto brilhante da pasta. Doutora Sofia, o folheto da sua clínica, muito impressionante. Ele começou a ler em voz alta. Tratamentos faciais com pó de diamante, massagens com ouro de 24 quilates, pacotes de rejuvenescimento quântico. A sua clínica, que está de facto à beira da falência, não está por causa de uma máquina em falta, mas por uma gestão ruinosa e por despesas de marketing que excedem em 300% a média do setor. A sua necessidade não é para salvar empregos, é para financiar um capricho, um negócio de vaidade que nunca foi viável. O silêncio na sala era agora o silêncio de uma cripta, um silêncio de vergonha, humilhação e exposição total. A sala explodiu. A primeira voz foi a de Jorge, estridente de pânico. "A culpa é tua!" gritou ele, a apontar-me um dedo trêmulo. "Sempre a pressionar, a querer parecer rica. A casa, as férias, as aparências. Tive de arranjar forma de pagar as tuas exigências." Carlos levantou-se de um salto, derrubando a sua cadeira. "Exigências? Ela trabalhou a vida inteira enquanto tu enterravas o dinheiro dela em esquemas estúpidos. Destruíste o nome da família, seu velho inútil." Ele deu um passo na direção de Jorge, e Ricardo teve de se interpor entre eles. Sofia virou a sua fúria para o irmão. "E tu, Carlos? Chamas-lhe inútil? Olha-te ao espelho. Pelo menos ele tentou. Tu és só conversa. Um fracassado que viveu à conta da mãe a vida toda e agora vem com lições de legado." Beatriz, que até então se mantivera em silêncio, levantou-se para defender o marido. "Não fales assim com o Carlos. Pelo menos ele não anda a enganar velhinhas com pó de diamante." Foi um espetáculo feio e degradante. A implosão de uma família em tempo real. Cada um a rasgar os outros para desviar a atenção das suas próprias mentiras. Eu observei tudo, imóvel na minha cadeira. Não senti tristeza. Não senti raiva. Senti uma estranha e fria libertação, como se tivesse estado submersa a vida inteira e, de repente, conseguisse chegar à superfície para respirar. As máscaras, apodrecidas por anos de engano e ganância, tinham finalmente caído. E o que restava por baixo era mais feio do que eu alguma vez poderia ter imaginado. No meio do caos, estendi a mão e, com um gesto deliberado, peguei no único documento que me importava, o que continha a minha assinatura verdadeira. Alisei o papel sobre a mesa, reclamando o meu nome. O meu silêncio era mais ruidoso do que todos os seus gritos juntos. Quando o caos atingiu o seu pico, levantei a mão. Não um gesto brusco, mas lento, deliberado. A minha palma aberta a pedir silêncio. Surpreendentemente, funcionou. Um a um, os gritos morreram,
substituídos por respirações ofegantes e olhares venenosos trocados entre eles. Todos se viraram para mim, os seus rostos ainda contorcidos pela raiva e pela humilhação, os seus peitos a arfar. Eram como animais numa arena, subitamente paralisados pelo aparecimento do domador. O Dr. Almeida permaneceu imóvel, observando, o seu rosto uma máscara impenetrável. Levantei-me. O som da minha cadeira a arrastar no chão de madeira a parecer um trovão no silêncio denso. Caminhei da cabeceira da mesa até ao espaço vazio no centro da sala. Meti a mão no bolso do meu casaco e tirei o pedaço de papel dobrado, o bilhete falso. Segurei-o entre o polegar e o indicador, mostrando-o a todos. Isto, comecei eu, a minha voz firme e clara, a cortar o ar estagnado como uma lâmina. É o que vos trouxe a todos aqui. É o que vos fez esquecer quem são. É o que vos transformou em estranhos debaixo do meu teto. Carlos deu um passo em frente, os seus olhos fixos no papel, uma fome desesperada no seu olhar. Mãe, para com os jogos. Vamos resolver isto. Ignorei-o. Continuei a falar, dirigindo-me à sala inteira. É fascinante, não é? Como um simples pedaço de papel impresso numa biblioteca pública pode ter tanto poder. Tirei um isqueiro do mesmo bolso. Um isqueiro de metal simples que eu tinha comprado nessa manhã. O clique metálico ao abri-lo ecoou na sala. Acendi a chama, a sua pequena luz a dançar diante dos seus olhos arregalados. Aproximei a chama do canto do bilhete. O papel hesitou por um instante e depois pegou fogo. Não! Gritou Carlos, um som gutural, instintivo. Ele lançou-se para a frente, as mãos estendidas para arrancar o papel em chamas das minhas, mas o fogo já consumia o papel rapidamente. Ele recuou com um grito de dor, a abanar os dedos queimados. Observei o bilhete transformar-se em cinza negra e frágil na minha mão, a sua última fumaça a subir em direção ao teto. Abri a mão e deixei as cinzas flutuarem e caírem suavemente sobre o tapete persa. Não há dinheiro, falei para o silêncio atordoado. Não há prêmio de lotaria. Nunca houve. O bilhete era falso. Foi tudo uma mentira. Um teste. O choque na sala foi tão absoluto que pareceu sugar todo o ar. Os seus rostos passaram da raiva para uma incredulidade pálida e doentia. Beatriz levou a mão à boca, um som sufocado a escapar-lhe. Ricardo simplesmente olhou para Sofia, o seu rosto uma tela em branco de desastre. Carlos foi o primeiro a encontrar a voz, um gaguejo agudo. O quê? Não, não pode ser. Mãe, isso é monstruoso. Sofia começou a chorar, mas não eram lágrimas de dor. Eram soluços secos e furiosos. Como pudeste? Como pudeste fazer-nos isto? Brincar com as nossas esperanças, com o nosso futuro desta maneira? Estás louca? Perdeste completamente o juízo? Jorge, que até então parecia petrificado, soltou um som. Não foi uma palavra, mas um gemido baixo, o som de um edifício a desmoronar-se por dentro. Ele afundou-se na sua cadeira, o seu corpo a perder toda a sua estrutura, o seu rosto a cor de cera. Ele não tinha fugido de uma mulher rica, tinha fugido para um abismo de dívidas sem qualquer rede de segurança, e acabara de atear fogo à sua única saída. Monstruoso? Respondi, a minha voz a ganhar uma força gelada. Virei-me para ele, para o meu marido. Monstruoso foi o que tu fizeste, Jorge. Falsificar a minha assinatura, hipotecar a nossa casa 2 vezes, enterrar-nos em dívidas para financiar os teus fracassos e a tua amante, enquanto me sorrias ao pequeno almoço. Tu não ias buscar a tua metade, ias buscar uma boia de salvação para o pântano de dívidas em que te afundaste e ias deixar-me afogar sozinha. O meu olhar moveu-se para Carlos, que ainda olhava para os seus dedos vermelhos. Cruel foste tu, Carlos, o meu filho advogado. O teu legado geracional era apenas mais um nome para o buraco sem fundo
onde tens atirado o meu dinheiro a vida toda. Nunca quiseste construir um futuro para a família. Apenas querias que eu construísse um para ti. Finalmente, olhei para minha filha, cujas lágrimas de raiva continuavam a cair. E tu, Sofia, cruel foste tu. Usar a saúde da tua neta, usar a tua clínica, usar o teu amor como chantagem para financiar os teus luxos e a tua vaidade. Nunca foi sobre necessidade. Foi sempre sobre desejo, o vosso desejo. Fiz uma pausa, olhando para cada um deles, um por um, e pela primeira vez na minha vida, não vi os meus filhos ou o meu marido. Vi estranhos com rostos familiares, predadores que eu tinha alimentado do meu próprio corpo. A única coisa que este prêmio fez foi revelar a verdade que eu me recusava a ver. Vocês não me amam. Vocês amam o que eu posso fazer por vocês. A única diferença entre antes e agora é que eu finalmente sei disso. O Dr. Sampaio, percebendo que o seu caso de 5 milhões de dólares se tinha transformado em cinzas no tapete, levantou-se abruptamente. A sua cara oleosa estava vermelha de fúria. Isto é inaudito! A minha cliente sofreu um abalo emocional severo, com base numa representação fraudulenta. Vamos processar por danos morais, por... Processar? Interrompeu o Dr. Almeida, a sua voz calma, mas com um fio de aço. Ele levantou um dos documentos da mesa, a cópia do empréstimo. Dr. Sampaio, a única fraude documentada e provada nesta sala tem a assinatura falsificada do seu cliente. O Código Penal é bastante claro sobre isso. Aconselho-o a sair, enquanto seu cliente ainda pode caminhar livremente. Sampaio congelou. Olhou para Jorge, depois para o documento na mão de Almeida. Sem mais uma palavra, agarrou na sua pasta, murmurou algo ao ouvido de Jorge e dirigiu-se à porta. Jorge levantou-se como um autômato, os seus movimentos rígidos e descoordenados. Ao passar por mim, não ousou olhar-me nos olhos. A sua arrogância tinha sido substituída por um vazio aterrorizado. A porta fechou-se atrás deles, com um clique suave e definitivo. Sofia e Carlos ficaram, apanhados na devastação. A sua fúria deu lugar a um pânico desesperado. Mãe, não é verdade, disse Sofia, os seus soluços a soarem agora patéticos. Nós amamos-te. Eu amo-te. Eu estava desesperada, mãe. Tu não sabes o que é a pressão. Eu estava apenas a tentar proteger-nos a todos, a proteger-te a ti, acrescentou Carlos, a sua voz a tentar encontrar um tom de sinceridade, mas a falhar miseravelmente. O dinheiro teria tornado tudo mais fácil. O dinheiro não torna nada mais fácil, disse eu, a minha voz cansada, mas firme. É apenas uma lupa, apenas torna mais visível o que já lá está. Não cedi. O Dr. Almeida assumiu o controlo, a sua voz a preencher o vazio com a frieza dos factos legais. A Dona Amélia vai avançar com um processo de divórcio litigioso, com base em fraude e dissipação do patrimônio conjugal. Será intentada uma ação cível para responsabilizar o Sr. Mendes pela totalidade das dívidas contraídas fraudulentamente. A casa será posta no mercado amanhã de manhã. Um avaliador estará no local às 9. Sugiro que retirem os vossos pertences pessoais até o final da semana. Depois disso, a fechadura será mudada. Carlos e Sofia olharam para mim, os seus rostos uma mistura de choque e súplica. A sua casa, a sua rede de segurança, tudo a desaparecer. Quanto a vocês os dois, continuei eu, a minha voz a não deixar margem para negociação. O apoio financeiro, os empréstimos, os resgates, acabaram.
permanentemente. A partir de hoje, estão por vossa conta. Se quiserem ter uma relação comigo, uma relação verdadeira, terá de ser baseada em respeito e amor, não em transações financeiras. A porta do meu coração está aberta, mas o cofre está fechado para sempre. Os meses que se seguiram foram difíceis, mas transformadores. Houve uma última cena feia na casa quando eles vieram buscar as suas coisas. Uma troca de acusações amargas entre eles, que eu observei da janela da cozinha com uma distância clínica. Assinei os papéis para a venda da casa no escritório do Dr. Almeida. Quando entreguei as chaves ao novo proprietário, não olhei para trás. Aquele lugar já não era o meu lar. Era um museu de uma vida que já não me pertencia. Com o dinheiro que restou após pagar as hipotecas e as dívidas que o Jorge deixara, comprei um apartamento mais pequeno e luminoso com uma varanda com vista para um parque. Pela primeira vez na minha vida, não tinha de pensar no que os outros precisavam. Comprei os móveis que eu queria, pintei as paredes da cor que eu gostava. Reconectei-me com 2 velhas amigas da faculdade, que me acolheram de volta como se o tempo não tivesse passado. Começamos a encontrar-nos todas as quintas-feiras para almoçar. Fiz uma aula de jardinagem e, no outono, fiz a minha primeira viagem sozinha. Enviei um postal de Florença, de uma esplanada com vista para o Ponte Vecchio, um lugar que o Jorge sempre se recusara a visitar. Não o enviei a ninguém em particular. Comprei-o para mim. O Jorge desapareceu. O Dr. Almeida informou-me que ele tinha declarado insolvência pessoal e se tinha mudado para o norte para escapar dos credores que a sua amante Iris não conseguira enganar. Nunca mais ouvi falar dele. Carlos e Sofia tentaram contactar-me algumas vezes. Os seus telefonemas eram uma mistura estranha de desculpas fracas e queixas veladas sobre as suas dificuldades. O Carlos teve de aceitar um emprego mal pago na Defensoria Pública. A clínica de luxo da Sofia faliu espetacularmente e soube por uma amiga que ela estava agora a trabalhar como higienista numa clínica de um franchising. Mantive-me firme. Não lhes guardava rancor, apenas uma triste e vasta indiferença. Eles tinham feito as suas escolhas, e eu tinha feito as minhas. Numa tarde de primavera, cerca de 1 ano depois da reunião no escritório, estava sentada na minha varanda a podar as minhas buganvílias quando o meu telemóvel tocou. Era Sofia. Respirei fundo, preparando-me para mais uma súplica, mas a sua voz era diferente, quieta, hesitante. Mãe, sou eu. Eu só queria dizer que lamento por tudo. Houve uma pausa e eu esperei, sem dizer nada. Não pelo dinheiro, continuou ela, e pela primeira vez a sua voz embargou-se com algo que parecia genuíno. Lamento pela forma como te tratei, como te fiz sentir. Eu era fraca e egoísta e queria tanto ser um sucesso que me perdi. Pensei que o dinheiro era a resposta, mas só tornou tudo pior. Houve uma longa pausa. Ouvi a sua respiração do outro lado da linha. A clínica faliu. O Ricardo e eu estamos a fazer terapia de casal. Ele está a tentar. Eu estou a tentar perceber quem eu sou sem tudo aquilo. Pela primeira vez em anos, senti uma centelha de algo para além da dor em relação à minha filha. Não era perdão. Ainda não. Mas era o reconhecimento de uma verdade partilhada. Não foi um final de conto de fadas. A minha família estava irremediavelmente fraturada. Mas naquele momento, ao ouvir a minha filha dar o primeiro passo genuíno em direção à responsabilidade, senti uma ponta de esperança. Não para que tudo voltasse a ser como antes, porque o antes era uma mentira, mas para que algo novo e mais honesto pudesse, talvez um dia, lentamente, crescer das cinzas. O dinheiro não é a resposta, Sofia. Respondi-lhe com calma, a minha voz suave. É apenas uma lupa. Apenas torna mais visível o que já lá está. Eu sei.
sussurrou ela. Agora eu sei. Fico feliz por te ouvir dizer isso, Sofia, disse eu. É um começo. Desliguei o telefone. Não chorei. Olhei para o sol a pôr-se no horizonte, a pintar o céu com tons de laranja e roxo. Peguei na minha tesoura de jardinagem e, com um gesto preciso, cortei um pequeno ramo seco de uma das minhas roseiras, para dar espaço a um novo botão que estava prestes a florescer. Sorri. Eu não tinha ganhado 10 milhões de dólares, mas tinha ganhado algo infinitamente mais valioso. A minha liberdade, a minha dignidade e, acima de tudo, a mim mesma. E isso, percebi eu, não tinha preço.